Sexta-feira, de 23 de fevereiro, uma ótima tarde para você. CRN1 começa agora, fique com a gente. O presidente do Congresso Nacional, um ministro do Supremo, o governador do estado, o prefeito da cidade e o presidente da Câmara Municipal, além de outras autoridades, participaram nessa manhã da abertura do seminário Pacto pelo Rio, na sede da Fundação Getúlio Vargas. As mesas vão acontecer ao longo dessa sexta-feira em debates sobre renovação socioeconômica, segurança, desigualdade social, mudanças climáticas e outros temas importantes para o Rio. O seminário contou com a presença de especialistas para debater soluções para o Rio de Janeiro. Promovido conjuntamente pela FGV Conhecimento e pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, participaram da mesa de abertura o presidente do Congresso Nacional, Arthur Lira, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o governador do estado, Cláudio Castro, o prefeito, Eduardo Paes, entre outras autoridades. O presidente da Fundação Getúlio Vargas fez a fala de abertura. A partir da década de 70, começou um lento esvaziamento econômico e uma degradação da situação social e de segurança. Hoje vai ser dito aqui, vão ser assinados uma série de convênios, inclusive com a prefeitura e coisas, que vão na direção de ações práticas. A solução do problema não depende apenas de ter vontade de corrigir o problema, é preciso ter vontade de corrigir o problema durante muitas administrações sucessivas, porque nós vamos levar tempo para conseguir consertar. A ideia é que o pacto entre o poder público, entes privados e a sociedade civil promova uma superação das mazelas que afetam o Estado e a cidade. Para isso, uma agenda de transformação está sendo proposta por meio de reflexões sobre governança da segurança pública e questões mais específicas que afetam diretamente a população e os territórios do Rio. O presidente do Legislativo Carioca, Carlos Caiado, também participou da abertura do seminário. O ministro Gilmar Mendes destacou a importância do Rio de Janeiro para o país. A cidade e o estado do Rio de Janeiro possuem enormes desafios na área de segurança, a exigir de todos nós reflexões complexas que considerem as diversas facetas envolvidas em um debate qualificado sobre o assunto. Desigualdade social, mudanças climáticas e desenvolvimento econômico são alguns dos fatores que serão abordados ao longo do dia, além de morte de inocentes, mobilidade da população, educação, habitação, economia do turismo e do entretenimento. O projeto de lei que cria a tarifa zero no transporte público do Rio de Janeiro foi tema de um debate. O vereador Edson Santos apresentou a ideia a técnicos e representantes da sociedade civil no Clube de Engenharia, no centro da cidade. O vereador Edson Santos explicou detalhes do projeto durante a reunião do Fórum de Mobilidade Urbana, que há 13 anos se reúne uma vez por semana para discutir questões referentes ao assunto. A iniciativa para acabar com a cobrança de passagens de ônibus, VLTs e BRTs no município do Rio tem gerado muitos debates. O encontro realizado no Clube de Engenharia, no centro da cidade, contou com a participação de engenheiros, representantes do transporte público e da FANRIO, Federação da Associação de Moradores da Cidade do Rio. A tarifa zero é uma questão de justiça. Você tem direito social do artigo 6º da Constituição, você tem saúde, educação e transporte. Quando você está doente, você vai para um hospital, é atendido. Quando você quer estudar, tem escola pública. Quando você quer se transportar, você tem que pagar. Isso é absolutamente injusto, porque as pessoas que mais precisam do transporte não têm. O projeto de lei de autoria do vereador para tornar o transporte público de graça do Rio já tramita na Câmara Municipal desde dezembro do ano passado. Esse projeto sendo aprovado vai ter sendo beneficiado quem? Toda a nossa população. É o direito de vir o ser humano. É a mobilidade urbana mais humana. Pensar o transporte como um direito do cidadão é uma prioridade para o vereador Edson Santos, autor do projeto. As pessoas não podem ser impedidas de acessar o trabalho, o estudo, o lazer, por conta do custo do transporte. E hoje, calcula-se assim que o peso do transporte no salário mínimo seja de 30%. Ou seja, é um peso bastante razoável. E esse recurso, em não sendo utilizado para o
sistema de transporte, ele será revertido para a economia da cidade, ou seja, movimentando a economia da cidade do Rio de Janeiro, gerando renda de uma forma muito mais efetiva, né, mais distributiva no conjunto da cidade. E vai ser inaugurado daqui a pouco, às 2 horas da tarde, o terminal Gentileza. Você acompanha agora imagens do começo da obra. O presidente Lula deve participar da cerimônia, que vai contar ainda com a presença de parlamentares e do presidente do Legislativo Carioca, vereador Carlos Caiado. Construído perto da rodoviária do Rio, na zona portuária, o terminal vai conectar o BRT ao VLT e as linhas de ônibus municipais. A estimativa é de que mais de 150 mil pessoas passem por lá todos os dias. Amanhã, portanto, começa a operação da Transbrasil. Então, com essas duas novidades, os usuários poderão se conectar a 14 linhas de ônibus. Dessas, 5 a partir de amanhã e as outras 5 em meados de março. A gente reforça que a Câmara Municipal tem um papel importante na melhoria do transporte público na capital. Foi aqui no Palácio Pedro Ernesto que foram aprovados projetos que permitiram a contratação de agentes de segurança para o patrulhamento das estações e autorizaram a Prefeitura a fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal de 797 milhões de reais. A reportagem completa sobre esse assunto você confere logo mais no CRN2, às 7h40 da noite. Boa tarde, TV Câmara. Esse é o Minuto Cor e vamos atualizar você das principais informações da cidade nesta sexta-feira. Segundo o Alerta Rio, hoje temos previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte no período da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. A máxima é de 36 graus. Amanhã, a Prefeitura do Rio inicia a operação gradual da Transbrasil. São 26 quilômetros de extensão, 18 estações e 2 terminais. O corredor expresso conectará Deodoro, na Zona Oeste, ao centro do Rio, passando por 18 bairros da cidade. Mais informações você consegue no nosso site. E no domingo, a gente tem jogo do Flamengo e do Fluminense no Maracanã, e as interdições começam a partir de 1 da tarde. Para mais informações, acesse o site cor.rio. Esse foi o Minuto Cor. Siga as nossas redes sociais @operacõesrio e baixe o app cor.rio para atualizações em tempo real. Até a próxima! A cidade do Rio terá um programa de apoio voltado para culturas populares. A medida foi aprovada durante a sessão dessa quinta-feira. Durante as discussões, os vereadores rejeitaram o veto a um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento presencial a pessoas idosas em locais públicos e privados. A sessão ordinária desta quinta-feira começou com a discussão dos projetos com veto total pelo Poder Executivo. 3 deles foram rejeitados pelos vereadores. Com isso, os projetos foram promulgados pela presidência da Câmara Municipal. Um deles deu o nome de Rua do Girassol à atual Rua G, no loteamento Parque Tropical, no bairro Santa Cruz. Outro projeto cria o Programa de Proteção e Promoção de Mestres do Patrimônio Imaterial das Culturas Populares Afro-Brasileiras, Indígenas, Caiçaras, de outras comunidades e grupos tradicionais. Também foi rejeitado o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que determina a obrigatoriedade de atendimento presencial a pessoas idosas em locais públicos e privados. Outros 5 vetos que estavam previstos para serem discutidos vão ser analisados na próxima sessão ordinária. Com eles, 42 projetos também previstos na pauta de hoje. E começou hoje aqui na capital a vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Nessa quinta-feira, os lotes com imunizantes chegaram ao estado, que decretou pandemia da doença e já soma 5 mortes. As 231.928 doses da vacina contra a dengue foram entregues à Central Geral de Armazenamento da Saúde, que fica em Niterói, na região metropolitana. Daqui, elas serão distribuídas para a capital e as cidades da Baixada Fluminense, regiões que concentram o maior número de casos da doença. Crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos serão os primeiros a receber o imunizante. A situação de epidemia decretada nesta quarta-feira deve ajudar o governo do estado a conseguir mais dinheiro para combater a doença.
12 municípios já pediram a ampliação do atendimento a pacientes com dengue por meio de salas de hidratação, como acontece em 11 polos na capital. Desde a última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde acompanha os voluntários que tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue. O imunizante Qdenga foi desenvolvido por um laboratório japonês e aprovado pela Anvisa em março do ano passado. São moradores da região de Guaratiba, na Zona Oeste, que receberão a segunda dose daqui a 3 meses. Então, a gente aproveita para reforçar um convite. Na próxima quarta-feira, dia 28, acontece no Salão Nobre aqui do Palácio Pedro Ernesto uma palestra sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue. A pesquisadora do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde da Fiocruz, Denise Vale, vai apresentar a campanha 10 Minutos contra o Aedes, criada por ela. A palestra começará às 2 horas da tarde e será aberta ao público. É o Legislativo Carioca de olho na saúde da população. A gente termina essa edição desejando um excelente fim de semana. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços já estão aí na tela para você. Até segunda. Tchau.